Olá, meus queridinhos. Amores, hoje a gente vai começar e vai finalizar essas videoaulas envolvendo reações de substituição em aromáticos. Gostaria muito que vocês fixassem bastante essas reações, porque dentre as reações que são cobradas em vestibulares, aí eu estou sendo mais específico no Enem, é a reação mais importante. Quando você vai trabalhar com outros vestibulares, você vai trabalhar um pouco, você tem um pouco mais de oxidações, mas dentro do Enem, quando a gente, sendo claro, professor, o que é importância? Importância é o que mais caiu. Pronto. Então, quando eu digo a você, é a reação mais importante, porque são as reações que mais têm caído na prova do Enem. Beleza? Então, muita atenção, vamos tentar propor e entender como é que essa reação ocorre, depois a gente facilita, depois a gente vai dar o mecanismo direto. Bom, beleza? Então vamos embora. Bom, primeira pergunta que eu faria para um professor de química é: por que essa reação é de substituição? Essa é a primeira pergunta, né? E eu vou repetir e vou discutir com vocês. Ela é de substituição porque, aparentemente, a gente tem as famosas ligações pi conjugadas. Entretanto, nós sabemos que, na verdade, a gente tem a famosa ressonância. Esses elétrons todos estão em contínuo movimento, criando o que a gente chama de uma aromaticidade. E essa ressonância, essa igualdade de elétrons em todo o seu ciclo, vai dar uma estabilidade a essa estrutura. Isso é interessante, porque se vocês pegam uma estrutura como essa e visualizam ali estático aquela ligação π, eu diria logo, é uma reação de adição. Né? Lembra lá as discussões? Por que adição? Porque seria energeticamente muito mais fácil quebrar π do que quebrar uma sigma. Entretanto, é importante que vocês entendam que você não tem uma ligação π estática. O que você tem é uma ressonância dos elétrons π, criando o que a gente chama de um anel, nesse caso o anel aromático. Então é mais importantíssimo entender que não é nem π em movimento, é elétrons π em movimento que vai me dar uma estabilidade. Então, por isso que quando você olha para uma estrutura como essa aqui, que você vai propor uma reação, o que é que a gente vai imaginar? Que é muito mais fácil promover uma substituição do que, na verdade, eu promover uma adição. Então, esse é o primeiro ponto. Por que os aromáticos substituem e não adicionam? Porque eles se assemelham a uma cadeia saturada do ponto de vista de dificuldade de quebrar, justamente pela presença da ressonância. Ok? Esse é o primeiro ponto. Aí vamos ao segundo ponto. Como é que se processa essa reação? Então, eu vou separar a nossa aula em duas partes. Essa primeira parte, onde eu vou explicar a vocês o mecanismo que ocorre, claro, por enquanto sem o uso de catalisador, só mostrando como é que ocorre, para que vocês possam entender e, a partir desse momento que você consegue visualizar esse mecanismo, aí sim, qualquer reação que eu der de substituição em aromáticos, vocês vão acertar. Seja uma halogenação, seja uma nitração, sulfonação, e as reações de Friedel-Crafts, que são as alquilações e acilações. Veja que são muitas reações com aromáticos, mas todas com o mesmo mecanismo. Então, em vez de vocês ficarem decorando halogenação, né? Nitração, sulfonação, alquilação e acilação, em vez de você decorar 5, você entende o mecanismo. E em todas essas reações, em todas essas 5 reações, a gente vai ter um mecanismo que a gente vai chamar de substituição eletrofílica. Essa seria a palavra mágica, a palavra que vai justamente facilitar o entendimento do que está ocorrendo nessa reação. Eu vou apagar aqui o hidrogênio, mas a gente tem que lembrar que em todos esses carbonos tem um hidrogênio. Então, todo carbono aí é igual. Isso é fundamental. Para vocês não acharem, quando eu começar a propor o mecanismo, que tem uma direção específica. Não. Todo carbono aí é igual. Todo carbono tem a ressonância e tem o seu hidrogênio. Bom, aí vem, professor, por que uma substituição eletrofílica? Né? O eletrófila, lembre, o eletrófilo é o meu substrato, é o meu reagente
que vai em busca do elétron no meu composto orgânico. As questões de reações orgânicas, ela tem um caráter bem interessante. A gente sempre se preocupa muito mais com o orgânico do que o inorgânico. Então, quando a gente diz que minha reação é eletrofílica, é porque eu, não me interessa se é orgânico ou inorgânico, vou em busca do elétron no orgânico. Então, o orgânico, nesse caso, o meu aromático, ele tem elétrons, né? Uma quantidade de elétrons para doar, ou seja, ele vai ser uma base de Lewis, e o meu reagente vai ser um ácido de Lewis, ele vai estar deficiente. Isso aí, se vocês quiserem, é interessante copiar e não esquecer. Se você tem uma substituição de caráter eletrofílica, quem reage é um ácido de Lewis, é aquela espécime deficiente de elétrons. Por isso que ele vai em busca do meu elétrons. Então, uma substituição eletrofílica, vamos lá, quem vai reagir, quem vai promover, quem vai sofrer, né? Sofrer não, perdoe. Quem vai promover essa substituição vai ser um ácido de Lewis, deficiente. E aí eu vou olhar para aquela estrutura, que eu coloquei de propósito daquele jeito, para que vocês possam perceber aonde está essa substituição eletrofílica. Quando eu olho para esse aromático, eu estou vendo aqui justamente a nuvem de elétrons da ressonância. Essa nuvem de elétrons vai fazer com que o aromático esteja ali, ó, cheio de elétron livre. Então, a substituição eletrofílica justamente porque o ataque do seu ácido de Lewis, depois a gente vê como é que ele é formado, não importa, mas isso é fundamental. O ataque do seu ácido de Lewis, ele vai se dar na ligação da ressonância. Então, é interessante você perceber que esse ataque aqui, ó, o positivo, e aí quando a gente for fazer isso de maneira simples, vai ser fácil, porque você sempre vai pensar, o positivo vai entrar. Pronto. Como isso vai ocorrer? Discutimos aqui. Mas na prova do vestibular é de cara. O positivo entra. Essa é a chave, já que a minha substituição é eletrofílica. E por que é o positivo que vai entrar? Aí é o que a gente está discutindo. Porque a ressonância me dá uma quantidade de elétron livre. Então, esse é meu elemento, né? Meu eletrófilo, ele vem e ataca, ele vem e coloca, ele é adicionado, pessoal, né? Substituição, calma, né? Ele vai ser adicionado a esse anel. E quando ele vai ser adicionado, atraído por essa nuvem de elétrons, ele vai terminar rompendo essa ressonância. E aí, o que é que vai acontecer? Você vai quebrar, você vai continuar com o seu ciclo. Continuei com o meu ciclo. Só que eu quebrei uma delas. Um desses pares de elétrons, percebeu? Vai atrair, né? E vai ser atraído pelo meu ácido de Lewis, pelo meu positivo. Quando esse aqui vai entrar, vamos dizer, pelo amor de Deus, isso é tudo probabilístico. Ou ele entra aqui ou aqui. Vamos imaginar aqui, né? Faz de conta que ele atacou aqui. Quando ele atacou aqui, essa ligação foi rompida. Essa continua, essa continua, essa continua. E aí, por favor, todas as ligações são iguais. Eu poderia ter dito que esse ataque poderia ter sido aqui, poderia ter sido aqui, poderia ter sido nesse carbono e nesse. Isso aí não importa. O importante é você entender que o positivo vai atacar a nuvem. Ao atacar a nuvem, em um determinado carbono, haverá ruptura da aromaticidade. E você tem, vamos lá, eu escolhi esse, é probabilístico, o hidrogênio, que está aqui. E quando você quebra essa nuvem, esse par aqui, ó, vai fazer a sua ligação. Então, vai entrar aqui o meu E+. O E+, meu E entrou aqui. E, lógico, se essa nuvem veio para cá, por causa da atração com E+, esse lado aqui ficou o quê? Positivo. Então, eu estou obtendo um intermediário. Perceba que até agora houve uma entrada, né? Uma entrada onde eu busquei, né, os meus elétrons livres, justamente aqui pela ressonância. Quando houve a ruptura dessa ressonância, esses elétrons livres, né, a base de Lewis atraiu o meu ácido de Lewis. Neste caso, eu formei aqui um íon. Aqui ficou positivo. Tranquilo? Lógico que esse E aqui eu poderia ter colocado em qualquer carbono. Qualquer um. Se eu colocasse aqui, aqui ficaria positivo. Você vai ter vários
e cátions isoméricos. Isso aí não importa. O importante é você entender. Ora, e o que é que vai acontecer? Percebeu? O E+ entrou, ficou aqui ficou positivo. Ora, você tem agora o A-. O que é que vai acontecer? Olha como é interessante. Apesar daqui estar positivo, esse hidrogênio aqui vai ser muito mais fácil de ser retirado. Então, esse A- vem e vai promover um ataque a esse hidrogênio, onde houve a entrada do meu elemento eletrofílico. Quando esse A- atacar esse hidrogênio aqui, de novo, que poderia ter sido qualquer um, esse hidrogênio vai embora. Pronto, vamos embora. Esse hidrogênio vai embora. Se esse hidrogênio aqui vai embora, o que é que vai acontecer? Você volta a ter um elétron livre. Esse elétron livre volta a formar a ressonância. Então, você vem, ó, bora lá. Haverá, aqui você continua com a dupla, aqui você continua com a dupla. O hidrogênio aqui estava positivo. O hidrogênio, ao ir embora, essa nuvem volta a ser formada. Ou seja, volta a formar a dupla. E o E fica substituído na minha estrutura. Mas quem? HA. Você promoveu uma substituição pelo ataque de um ácido de Lewis a um grupo, né, que estava cheio de elétrons. Por isso você fez, no final das contas, uma substituição eletrofílica. Se você fizer uma análise bem a fundo, claro, aqui a gente não está dando aula de orgânica para a universidade, aqui numa aula de química orgânica 1, né, na universidade, essa reação ocorreu em duas etapas. Primeiro você promoveu uma adição, depois você promove uma substituição. Então a gente aqui apenas representa de uma maneira mais simples a substituição, mostrando que o ácido de Lewis, foi em busca dos meus elétrons. Quando ele foi em busca desse elétron, eu tenho então uma substituição eletrofílica. Professor, e por que substituição se você tem as duas? Porque no final, se você montar essa equação global, isso daria isso. Ou seja, sai o hidrogênio e entra o seu elemento positivo. Percebeu? Então, como a equação global é uma substituição. Apesar de no mecanismo você primeiro adicionar para depois você retirar. Na global, se eu tiro e eu adiciono, eu substituo. Nessa substituição ocorreu de maneira eletrofílica. Então, esse é o mecanismo. Vamos fazer um exemplo simples, só para que vocês possam visualizar isso de maneira rápida, direta, que é como geralmente vai cair no vestibular. Então, vamos imaginar aqui que você tem um aromático. Eu ainda não vou trabalhar os casos específicos, certo? Vou fazer só de maneira rápida. Eu estou aqui com um aromático, e aí veja que eu não vou me preocupar nem mais com as PIs, né? Vou botar logo a ressonância e vou promover, de novo, chamando a atenção. A gente vai nos próximos capítulos, né, dessas aulas, vou separar em partes para não ficar muito pesado, né? A gente vai explicar com calma cada uma delas. Né? Mas, digamos, eu vou fazer aqui uma halogenação, um Cl2. Depois a gente discute, estou chamando a atenção, né? Não fica agoniados. Vou colocar aqui meu catalisador, só para não, aspas, não fazer uma coisa totalmente errada, mas eu vou propor de maneira direta. Certo? Então, agora, sem se preocupar como, e sim o que você vai fazer. Se eu sei que um aromático faz uma substituição eletrofílica, ora, digamos que eu não sei química, eu não suporto química, mas eu sei que é substituição. Sai o hidrogênio e entra quem? Entra o cloro. Então, de cara, eu já sei, ó, que vai sair o hidrogênio com... A discussão é já, mas eu já sei que sai o hidrogênio da onde? De onde tanto faz, são todos iguais. Vou tirar daqui para você não achar que é sempre daqui. Então, saiu o hidrogênio, continuo com a minha aromaticidade, estou fazendo de maneira rápida. Por quê? Porque no fim ela é restabelecida, percebeu? E aqui eu coloco o cloro. Pronto. Mais quem? O HCl. Né? O HCl. Lembre que formou no final, ó, o HA. Sempre. Né? Não estou dizendo que é um hidráxido, mas forma um HA. Nesse caso, o HCl. É uma substituição. Uma halogenação de maneira rápida. Né? Vou fazer outro, lembrando que nas próximas aulinhas, né, os tópicos que a gente vai vendo, hoje ainda, né, a gente vai discutir isso aí. Então, vamos lá. Aromático. Ó, vamos fazer esse aqui. Mais
um CH3Cl. Vou botar o catalisador, sem discussões, mas vamos botar um catalisador, e sem muita frescura, eu imagino o cloro negativo e imagino aqui o carbono positivo. Se o carbono é o positivo, ó pai, ele é meu ácido de Lewis, ele vai em busca do elétron, então é ele que vai entrar. Vou colocar aqui só porque eu quero. Então, sai o hidrogênio e fica o cloro. Então, nesse caso, eu teria quem? Vamos lá. Manutenção do aromático, CH3, mais quem? O H com Cl. Percebeu que de maneira rápida é muito fácil. O mecanismo é para que a gente possa entender. Né? Entender que sempre o positivo vai em busca dessa nuvem de elétrons aqui. Por isso, com a substituição eletrofílica. O que vocês vão ver nos próximos tópicos dessa aula é como tornar ele um ácido de Lewis. Porque se você visualiza esse exemplo, é uma molécula apolar, né? É uma molécula apolar. Então, para isso vai servir o catalisador. E aí, essa é uma reação que eu vou fazer questão, a halogenação, de mostrar o papel do catalisador, porque vocês vão perceber, né, e se nunca viram, vão ver agora, como o catalisador ele reage e depois ele é regenerado. E aí você vai entender mesmo porque a gente diz que o catalisador ele participa, mas no final ele vai ser obtido. Mas assim, a nível de vestibular, é simples. Entra um positivo, né, e sai o hidrogênio. O hidrogênio se junta com o negativo e você faz uma substituição eletrofílica. Ok? Bom, no próximo tópico a gente vai falar agora sobre os tipos de substituição. Halogenação, nitração, sulfonação e as de Friedel-Crafts, né? Essa aqui foi uma alquilação, porque eu coloquei um alquil, né, um radical alquil, vem dos alcanos, os alquenos, é o metil, né? E a acilação. Beleza? Espero que esteja ficando, né, mais tranquilo, principalmente nesse final, né? E aí vamos discutir agora, cada uma, para vocês saírem daqui 100% nessas reações de substituição. Beijão e vamos continuar.